Bem, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, né? Sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula. E hoje nós vamos falar sobre fração equivalente e fração irredutível, certo? E aí, na fração equivalente, nós temos duas ou mais frações que representam a mesma porção da unidade, são chamadas de frações equivalentes. Aí nas frações equivalentes nós vamos multiplicar, achar várias frações. Eu falo já sobre ela. E aqui é a fração irredutível. Quando nós dividimos, aqui multiplica, fração equivalente. Equivalente, multiplica. E fração irredutível, nós dividimos, aqui ó. Dividimos sucessivamente o numerador e o denominador da fração por um divisor comum, até obtermos uma fração com o mesmo termo possível. É chamado de fração simplificada ou fração irredutível. Certo? Vamos para a fração, vamos entender. Quando eu tenho um número qualquer, 7, e eu multiplico por 1, ele vai continuar sendo 7. Porque 1 é elemento neutro. Se eu pegar outro número aí, eu vou pegar o número 16 e multiplicar por 1, eu vou encontrar 16. Porque 1 é elemento neutro. Então, eu pegando uma fração e multiplicando ela, tanto o numerador como o denominador, pelo mesmo valor, eu vou encontrar a mesma fração. Só que aqui eu multipliquei o 7 e achei o mesmo algarismo 7. Aqui eu multipliquei o 16 e achei o mesmo algarismo 16. Só que na fração eu vou achar algarismo no numerador e no denominador diferentes, mas que ele tem o mesmo valor. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 3/4 e quero achar frações equivalentes a 3/4. Então se eu multiplicar por 2... 2 dividido por 2 é 1. Então eu estou multiplicando esse 3/4 por 1. Eu iria obter 3/4. Certo? Só que o numerador e o denominador vão ser outros. 3 vezes 2, 6. E 4 vezes 2, 8. Então 6 oitavos é a mesma coisa que 3/4. A mesma coisa. 3/4. Eu vou dividir o objeto em 4 pedaços. Tá aqui, ó. 4 pedaços. E vou usar 3 desses pedaços. Olha. 1, 2, 3. Esse objeto é o mesmo desse, ó. A parte de baixo diz quantas vezes eu dividi o objeto em 4, ó. E a parte de cima diz quantas vezes eu usei o objeto. Eu usei 3, ó. Aqui o objeto está dividido em 8 partes, ó. Aqui, ó. Dividir em 4, igual a esse aqui, ó. E usaria essas 3. Se eu for dividir em 8, essa aqui eu vou dividir em 2 pedaços. Esse daqui eu vou dividir em 2 pedaços. Esse aqui eu vou dividir em 2 pedaços. Esse aqui eu vou dividir em 2 pedaços. Está dividido em 8. E vou usar quantos? 6. A mesma coisa desse, ó. A mesma coisa desse, ó. A mesma. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços que eu usei e está dividido em 8. Se eu quiser achar outras frações equivalentes, eu vou achar infinitos, porque os números são infinitos. Então, aqui eu multipliquei por 2. Eu poderia pegar 3/4 e multiplicar por 3. Eu iria achar 3 vezes 3, 9. Aqui é bom que a gente já está estudando a parte de multiplicação, né? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E aqui 12. 9, 12 avos. Quer dizer, eu multipliquei aqui pelo algarismo 2, tanto no numerador como no denominador, mas aqui é 1, né? 2 dividido por 2 é 1. Aqui eu multipliquei por 3, o 3/4 eu multipliquei por 3.
mas aqui também é 1. Então eu estou achando sempre os mesmos valores. Se eu for olhar na parte da divisão, eu vou encontrar a mesma divisão. 3/4. Não dá para dividir. 0, ganho 0. 7 vezes 4, 28, sobra 2. 0. 5 vezes 4, 20. Para 20 nada. Se eu pegar 6/8. 6/8. Não dá para dividir. 0,0. 7 vezes 8 dá 54. Não, 56, desculpa. 56, sobra 4. Então, ó, mais um 0. 5 vezes 8, 40. Para 40 nada. Se eu pegar esse outro aqui, que eu agora multipliquei por 3. 9, 12avos. Não dá para dividir. 0,0. Dá 7. 7 vezes 12 dá 84. Sobra 6, 0. 5 vezes 12, 60. Para 60 nada. Todos deu 0,75. Todas as divisões. Por quê? Porque 3/4 é a mesma quantidade, a mesma porção de 6/8, de 9/12, certo? Vai servir para quê? Para quando a gente for trabalhar com soma e subtração de frações, nós temos que ter denominadores iguais, para poder a gente fazer a adição e a subtração. Então, se eu posso achar várias frações equivalentes através de uma só fração, eu posso modificar o meu denominador, porque na adição e na subtração nós temos que ter denominadores iguais. Então, é bom aprender bem a parte de equivalência entre frações, para que a gente consiga aprender a adição e a subtração mais facilmente, tá certo? Então, se aqui nós multiplicamos qualquer fração, professor, tem que ser a fração irredutível para que eu ache frações equivalentes? Não, é de qualquer fração. De qualquer fração. Não precisa ser uma fração irredutível para que eu consiga achar as frações equivalentes a ela, não. Qualquer fração. Eu tivesse uma fração aqui, vamos lá, 12 quinzeavos. Tem uma fração irredutível a ela. Porque se eu simplificar, que é chamado de simplificar, forma simplificada ou forma irredutível, eu vou achar a fração irredutível a essa fração aqui, 12 quinzeavos. Mas também eu posso achar sucessivas frações equivalentes. Eu posso multiplicar aqui por 2, tanto o numerador como o denominador, e achar uma outra fração, que aí iria achar, por 2, eu iria achar 12 vezes 2, 24, e 15 vezes 2 ia achar 30. Essa daqui é a mesma dessa, né? Se eu pegasse e multiplicasse por... botei 14. 15. Multiplicasse por 6. Então, ó. Aqui eu iria achar 72, né? 72. E embaixo eu iria achar 90. Certo? Então, várias frações. Aqui é 1. 6 dividido por 6 é 1. Então, eu estou multiplicando isso aqui por 1. Isso aqui também é 1. Se eu dividir isso aqui, eu vou achar um valor. Se eu dividir isso aqui, eu tenho que achar o mesmo valor. Dividindo isso aqui e dividindo isso aqui, vou achar os mesmos valores. Isso são frações equivalentes. Certo? Agora, frações irredutíveis. Aqui já está dizendo. Eu tenho que pegar o numerador e o denominador e dividir. Achar um divisor comum.
comum, tanto ao numerador como ao denominador. Então, eu tenho lá, vou usar essa mesma fração, 72,90 avos. Aí eu quero achar a minha fração irredutível. Ao invés de multiplicar, que eu estou achando frações equivalentes, eu vou reduzir, vou simplificar até chegar à forma mais simplificada possível. Então eu já sei que os dois aqui é par, usando o critério de divisibilidade. Aí eu divido por 2. Posso ir passo a passo ou posso ir de vez. Daqui a pouco, quando terminar, eu faço ele de uma vez por todas. Sabendo o valor, não tem problema. Então aqui eu vou ter 72 dividido por 2, 36. E 90 dividido por 2, 45. Pronto, agora eu tenho um que é par e o outro que é ímpar. Esse dá para dividir por 2, mas esse aqui não dá. Eu não posso dividir esse aqui por 2 e esse aqui por 3. A mesma coisa eu não posso fazer aqui. Multiplicar esse aqui por 6 e esse aqui multiplicar por outro número. Não posso. Tem que ser pelo mesmo número. Porque 6 dividido por 6 é 1. Aqui 2 dividido por 2 é 1. Não posso pegar o 12 dividir por 2 ou multiplicar por 2 e pegar o 15 e multiplicar por 3. Aí eu vou estar achando outro valor. Quando eu faço com os mesmos números, eu estou achando a mesma fração. Com numerais diferentes, mas a mesma fração. Porque aqui é 1, né? Então, todo número multiplicado por 1, 1 na multiplicação é elemento neutro. Aqui, a mesma coisa. Desculpa, aqui é divisão. Agora foi que eu vim notar que eu botei multiplicação. Divisão. Então, eu dividi e agora eu vou dividir novamente. Então, como eu sei critério de divisibilidade, eu sei que aqui a soma dos algarismos dá 9 e a soma dos algarismos aqui dá 9. Então, isso aqui dá para dividir por 3. Dá para dividir por 3, porque a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. E também dá para dividir por 9, né? Que o critério de divisibilidade por 9 é quando a soma dos seus algarismos dá um número divisível por 9. E um número divisível por 3. Então, dá para dividir por 9. Então, se eu sei o critério, eu poderia dividir isso aqui já por 9. Já facilitava meu trabalho, né? Então, dividindo por 3, só para que a gente perceba, né? Depois a gente faz até por 9 aqui o mesmo valor. Então, 36 dividido por 3 dá 12. E 45 dividido por 3 dá 15. Ó, achei o mesmo, mas ainda não terminou não. Se aqui ainda dá para dividir, como é que terminou? A fração é irredutível. É aquela que não se reduz mais. Aqui ainda dá para reduzir. Então, ó, dá para dividir novamente por 3, ó. Quando a gente estava falando sobre números primos, a gente estava dizendo que os números compostos todos podem ser divididos por números primos. Eu estou usando números primos, ó. 2, 3, tá vendo? Números primos eu estou usando. Então, 12 dividido por 3 dá 4 e 15 dividido por 3 dá 5. Então, minha fração irredutível é 4 quintos. 4 quintos é minha fração irredutível, não se reduz mais. Por quê? Porque o 4 tem 2 divisores, o número 1, o número 4 e o número 2. E o 5 só tem 2 divisores, o número 1 e o número 5. Então eu não posso. O comum aqueles dois é 1. Se eu dividir por 1 vai dar 4 quintos, do mesmo jeito. Não tem um divisor comum que seja maior do que 1. Então eu encontrei minha fração irredutível. Poderia ter feito assim... Dividia por 2, né? Achava o 36, 45 avos. E depois dividiria por 9. Ó. Que acharia 4 quintos. Poderia ter feito assim, 72 dividido por 90, 72, 90 avos. Então, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Se eu dividisse isso aqui direto por 18, ó. Eu teria achado 4 quintos, ó. Mas se eu não souber que os 2 é divisor de 18, eu posso ir passo a passo. Não tem problema, eu vou achar do mesmo jeito a fração irredutível. Tá certo? E aí, sabendo sobre fração irredutível, eu também posso observar que aí eu posso colocar com o denominador que eu quiser. Tá certo? A fração.
eu tiver duas frações diferentes, eu posso colocar elas, que é o passo para uma adição e uma subtração. Então eu tenho aqui 3 meios e tenho outro aqui 7 quintos. Como é que eu vou colocar esses dois com a mesma fração? Simples, olha. Eu vou observar que se eu multiplicar esses dois de baixo, 2 vezes 5 vai dar 10. Então, eu pego e multiplico esse aqui por 5, ó. Vou achar, deixa eu separar isso aqui. Vou achar aqui, ó. Aí eu não estou olhando para a parte de cima, eu estou olhando para a parte de baixo. Já para eu aprender adição e subtração, ó. Aqui dá 10 e aqui dá 15. Aqui eu já vou multiplicar por esse denominador. 2 e 2, ó. Aqui dá 14 e aqui dá 10, ó. Encontrei eles com o mesmo denominador. Aqui já ficaria fácil para que eu fizesse uma adição e uma subtração. Porque na adição e na subtração, os denominadores têm que estar iguais. Uma outra coisa, eu quero saber quem é maior e quem é menor. Então, ó, quando eu tenho denominadores iguais, a minha maior fração é aquela que tem o maior numerador. Então, aqui eu tenho denominadores iguais, a minha maior fração é a que tem o maior numerador. Então, essa daqui é maior do que essa. Com os denominadores iguais. Se for os numeradores iguais, eu tenho aqui 1 meio e 1 quinto. Aí os numeradores são iguais. Aí quem é o maior? O maior é o que tiver o menor denominador. Ó, o menor denominador. Por quê? Ó, porque aqui eu estou dizendo que eu tenho um inteiro. Está dividido em duas partes. Mas eu usei uma. Eu usei a metade. Já nesse outro caso aqui eu estou dizendo que eu tenho um inteiro. Estou dividindo ele em 5 partes. Ó. 5 partes. Deixa eu ver aqui como é que eu divido aqui para dar 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Tá mal dividido. Aqui só. Espera aí, deixa eu ver se eu melhoro isso. Pronto. E eu usei quantas? Só uma. Olha como desse inteiro aqui eu usei menos parte. Olha como desse inteiro aqui eu usei mais parte. Então, numeradores iguais, o maior é o que tiver o menor denominador. Denominadores iguais, o maior é o que tiver o maior numerador. Tá certo? E aí, eu conhecendo frações equivalentes, eu posso colocar denominadores iguais. Usando o quê? Usando uma coisa que eu já sei há mais tempo, que é a propriedade comutativa. Ó, eu só tinha essa fração e essa. Então, através da propriedade comutativa, o que é que diz a propriedade comutativa? Diz que 5 vezes 2 é igual a 10 e 2 vezes 5 também é igual a 10. Propriedade comutativa. Tá assim, né? Na propriedade comutativa, tá assim. 5 vezes 2 e 2 vezes 5. São iguais. Propriedade comutativa. Então, se aqui é 10 e aqui é 10, foi o que eu fiz. Eu tinha essa fração e essa. Eu peguei esse denominador e multipliquei numerador e denominador dessa fração. Encontrei 14 décimo. 14 décimo.
e peguei esse denominador e multipliquei essa fração, encontrando 3 vezes 5, 15, e 2 vezes 5, 10. Encontrando 15 décimos. Encontrei denominadores iguais. Isso vai servir para quê? Para adição e subtração. Tá certo? Eu tenho que ter denominadores iguais para poder adicionar e subtrair frações. Então, nós vamos ficando por aqui. O principal tópico é saber trabalhar com frações equivalentes e saber frações irredutíveis. Por que saber frações irredutíveis? Porque em um contexto de uma questão, quando vem as alternativas, elas vêm em frações irredutíveis. Certo? Então, tá lá uma pergunta, você acha uma fração desse jeito. Mas a resposta, as alternativas que estão lá, tá dessa forma. Então você tem que saber sair daqui e chegar aqui, para poder você dar a resposta. Tá bom? Porque como tem infinitos valores iguais a esse, na hora da alternativa você pode encontrar esse, que é a mesma coisa desse. Você pode encontrar esse, que é a mesma coisa desse. Você pode encontrar esse, que é a mesma coisa desse. Então, nas alternativas tem que estar esse, para que você consiga dar a resposta. Porque se você der essa resposta aqui, quer dizer que você achou isso, ou achou isso, achou isso, achou outras que tem infinitas. Mas você reduziu, você simplificou e achou a resposta correta. Tá certo? E já aqui, na equivalente, você consegue colocar o denominador igual em duas frações. Então você consegue adicionar e subtrair. Pronto, até a próxima aula e nós vamos ficando por aqui. Tá bom? Um forte abraço a todo mundo.